Hoje o nosso estudo está aqui em Gênesis, vamos começar aqui por Gênesis, né? Capítulo 9, versículo 4. É sobre o pacto que Deus fez com Noé. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão e da mão do irmão. De cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então aqui a palavra do Senhor fala a respeito de não comer sangue, de não comer carne com sangue, fala a respeito do sacrifício, que a vida está no sangue, e fala também a respeito de quem mata o outro, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem, né? Vamos lá para Levítico 17:10. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vós que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, porque no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então aqui a palavra do Senhor também mostra, né, que a proibição de comer sangue, e o Senhor explica por quê. Ele fala que a vida está no sangue, né? Então, e ele fala que quem comer, ele vai extirpar essa pessoa ali do povo, né? E ele fala aqui que porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então isso aqui era necessário antes de Jesus Cristo vir, né? Então tinha esse sacrifício e Deus, né, estava falando aqui como que eles deviam se comportar em relação a esse assunto. E aqui em Deuteronômio 12:23, somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne, não o comerás na terra, o derramarás como água. Não o comerás, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. Então aqui mais uma vez o Senhor falando para se esforçar para não comer o sangue, porque a vida está no sangue e não é para comer nem o sangue nem a carne com sangue. E aí o Senhor está falando que não comerás, mas na terra o derramarás como água, né? Então não comerás, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. Então a questão do sangue aqui, mais uma vez, o Senhor falando para não comer, né? E está falando, não comerás, né? Na terra o derramarás como água. Então está falando que, né? Mais uma vez. E aqui em Atos, no capítulo 15, no 28, o Senhor fala: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então aqui, lá a gente estava no Velho Testamento, aqui nós estamos no Novo Testamento, e o Senhor continua falando para não comer sangue, não comer carne com sangue, não comer carne com sangue sufocado. Aqui a carne
sufocada, para não... Tá falando também de outros pecados, de fornicação, de sacrifício aos ídolos, né? Então, mais uma vez está enfatizando não comer sangue. Estamos já no Novo Testamento. E aqui em Marcos, né? O Senhor Jesus Cristo diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, aqui, e por que eu estou falando desse assunto? A intenção desse estudo não é falar mal da Testemunha de Jeová, nem de nenhum segmento religioso, mas eu vou contar o meu testemunho em relação a este assunto. No ano de 89, minha mãe precisou de transfusão de sangue. Eu era Testemunha de Jeová, batizada, eu andava com uma carteirinha, um documento, dizendo que se eu precisasse de sangue, eu não receberia sangue, né? E minha mãe precisou de transfusão de sangue. E nessa época, meu pai trabalhava lá para São Paulo, a gente morando aqui em Poá. E eu sou a filha mais velha. E minha mãe estava internada, já correndo risco de entrar em coma por causa do tanto de sangue que ela tinha perdido. Estava com hemorragia interna. E ligaram no meu trabalho, querendo a minha autorização para fazer a transfusão de sangue, porque o meu telefone era o que estava lá, eles não estavam conseguindo falar com meu pai. E na hora eu só chorava e tremia e não conseguia tomar nenhuma decisão. E o meu encarregado pegou o telefone e falou que eles fizessem o que tinha que fazer. E nós fomos para o hospital. Chegando no hospital, minha mãe já estavam fazendo todos os procedimentos para minha mãe receber o sangue, né? E quando uma pessoa vai receber sangue, tem também o risco de ter ali uma rejeição, de dar alguma coisa errada ali, né? E eu pedi para Jeová, para Deus, para o Papai do Céu, que ajudasse minha mãe, que fosse tudo bem para ela, que ela conseguisse receber aquele sangue e que aquele sangue fizesse bem para ela. E graças a Deus deu tudo certo. Minha mãe precisou de transferir, ali mesmo, a gente ainda no hospital, naquele procedimento, a minha mãe recebeu sangue. Eles vieram com uma lista para que eu arrumasse doadores para repor o sangue, né? E na época, né, a pessoa que eu namorava, o irmão dele estava junto e ele pegou a lista e falou que eu não precisava me preocupar, que ele ia atrás dos doadores. Depois ele entregou para o meu namorado e nós trabalhávamos na mesma empresa. Chegando lá na empresa, o meu patrão pediu lá para os funcionários ir até o hospital, preparou um carro, esse carro foi cheio de funcionários para doar sangue, né? E a situação que eu me encontrava, eu contra a transfusão de sangue, minha mãe precisando de transfusão de sangue e eu ali na empresa precisando que colegas meus fossem lá doar sangue para minha mãe, né? E aquela situação me fez pensar, e minha mãe precisou de sangue 2 vezes, em 89 e 94. Aquela situação me fez pensar, se eu fosse casada, se eu tivesse filhos, se algum filho meu precisasse de transfusão de sangue, a minha situação em relação àquilo. E se eu fosse casada com alguém que não era Testemunha de Jeová, eu pensando uma coisa, a pessoa pensando outra. Então aquilo me fez pensar muito. Também eu tinha uma tendência a namorar pessoas de fora que não era Testemunha de Jeová. Isso também não era algo que era bom, porque eles não aceitam, fazem de tudo para a pessoa desistir, e enfim. E tem coisas que lá dá desassociação, né? A pessoa é afastada se a pessoa não concordar, e enfim. Nos evangélicos, nós hoje como evangélica, a gente sabe que se uma pessoa é evangélico e vai namorar uma pessoa de fora,
nós aconselhamos que não convém, porque é mais fácil a pessoa tirar o que está na igreja do que você conseguir trazer a pessoa para a igreja, né? Então, assim, não tem ali uma concordância, né, de pensamento. Então, a gente aconselha, mas se a pessoa resolve namorar a pessoa de fora, nós respeitamos a escolha da pessoa. E lá não é bem assim, eles vão fazer de tudo para a pessoa desistir, né? E voltando aqui para o sangue, né? Então, toda essa situação, né, que me envolvia, ela de certa forma, me deixou fraca espiritualmente, né? E eu acabei me afastando desse Testemunho de Jeová, né? E hoje, né, eu sou evangélica, graças a Deus hoje eu tenho outro entendimento, né? E em relação ao sangue, desde aquela época eu entendi, mesmo antes de ser evangélica, mas lógico que eu saí, mas eu ainda tinha algumas dúvidas. Mas quando eu entendi o plano da salvação através de Cristo, entendi o evangelho que eu entendo hoje, entendi que aqui, quando o Senhor fala em Marcos 30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então hoje eu entendo, conforme essa palavra aqui do Senhor, que a doação de sangue, a transfusão de sangue, a doação de órgãos é um ato de amor. É fazer pelo próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse por nós, né? É fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. É um ato de amor. Então eu entendo que está aqui, né? Como o Senhor Jesus disse, esses são os maiores mandamentos, né? Amar a Deus e amar o próximo, né? Então, hoje eu tenho esse entendimento, né? E graças a Deus, a minha mãe foi bem sucedida, Deus ouviu a minha oração, minha mãe recebeu a doação de sangue por 2 vezes, graças a Deus não pegou nenhuma doença, que diziam que ela ia pegar doenças, né, que eram transmitidas através da transfusão, como AIDS, por exemplo, como outras doenças. E graças a Deus, a minha mãe não pegou nenhuma doença, Deus abençoou a vida dela. Hoje ela é uma senhora com 89 anos, uma senhora forte, saudável, e eu louvo a Deus pela vida dela. E se a minha mãe está viva é porque o dono da vida deu essa vida a ela, né? E eu desejo de todo o meu coração que ela ainda viva muitos anos de vida para frente. E enfim, Deus abençoou e a minha mãe está viva porque Deus deu essa vida a ela, deu essa chance a ela, né? E foi isso que aconteceu em relação à transfusão de sangue, à minha família, à minha vida. Hoje eu penso diferente, né? Mas eu precisei passar por isso para chegar a essa conclusão, né? Então, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, por Deus ter livrado ela de todo o mal, né? Ter livrado ela de todas as coisas que poderia ter acontecido. E graças a Deus que ela recebeu a transfusão de sangue e que Deus a ajudou em tudo, né? Então, a razão desse estudo não é falar mal de ninguém, nem de Testemunha de Jeová, nem de nenhum segmento religioso, mas é simplesmente falar o que eu vivi quando eu me deparei com essa situação. É o meu testemunho, né? E o entendimento que eu tinha e o entendimento que eu tenho hoje, graças a Deus. Então, eu espero que se você um dia se deparar com uma situação dessa, ou se você tem a curiosidade de saber por que algumas pessoas pensam assim, enfim, a razão desse estudo é esclarecer, é edificar, é abençoar, é só isso. Não tenho nenhuma razão para falar mal de nenhum segmento religioso. Simplesmente é o meu testemunho, é o que eu vivi em relação a esse assunto. Amém? Então espero que esse estudo venha abençoar a vida de quem escutar, no nome de Jesus Cristo. Outra coisa também, as Testemunhas de Jeová, eles usam esse argumento de que o Senhor Deus deu a vida para cada pessoa, então cada pessoa tem que viver a sua vida. Se chegou no momento de precisar de transfusão de sangue e a pessoa
morreu, enfim, é porque chegou o tempo dela morrer, então Deus deu uma vida para cada pessoa e cada um tem que viver sua vida, né? Então esse pensamento que eles têm, que não aceita o sangue, pode até aplicar lá o plasma, né? Mas não, o sangue não. Só que existem momentos que tem que ser o sangue, né? Dependendo da urgência, né? Os médicos, eles sabem, né, o que eles estão fazendo ali, conforme eles estudaram. E dependendo da situação, tem que ser o sangue, né? E eles acham que assim, se precisou de transfusão de sangue, aí é porque já, né, acabou o tempo da pessoa. Se for para a pessoa viver, ela vai viver sem a transfusão de sangue. E se ela morrer, é porque o tempo dela acabou, né? Então, a vida que Deus deu a ela acabou e que, né, ninguém pode se meter nisso, né? Então, esse é o pensamento deles, né? Mas nós, como evangélicos, nós acreditamos que enquanto há vida, há esperança, né? E enquanto a pessoa está respirando, a gente está ali pedindo a Deus e fazendo a nossa parte, né? E a transfusão de sangue é a nossa parte, mas para dar certo é Deus que faz dar certo, né? Então, tudo, se até para um remédio dar certo, Deus tem que estar no controle, né? A nossa parte é orar, crer e fazer a nossa parte, né? Aquilo que cabe a nós fazer. E Deus faz o que cabe a Ele, Ele é o dono da vida, né? A decisão final é do Senhor, a última palavra é do Senhor. Amém?